E aí o pós-transação, se aprovado for, a gente pagar o restante em cotas do HGLG com a emissão no HGLG, que será feita se a proposta for aprovada, obviamente. Então, certo. Então vamos imaginar que a coisa está caminhando, o pessoal, os credores do CRI aprovaram, aí o saldo vem uma emissão de cotas do HGLG, que ainda não se tem detalhe, mas posso acreditar que é no mínimo no valor patrimonial, obviamente, certo? Isso. Direito de preferência, vamos imaginar que todo mundo exerceu o direito de preferência. Você vai lá e paga tudo em dinheiro. Não é o caso, só uma parte, que é o que se espera, obviamente, só uma parte vai lá e exerce o direito de preferência. Você pode pagar em dinheiro e o saldo nas novas cotas, então troca o patrimônio do GTLG por novas cotas do HGLG, certo? Ou Perfeito. tudo em novas cotas. É isso aí. E aí você absorve uma alavancagem de mais ou menos uns 350 milhões, talvez um pouquinho mais do que isso, só que, ao mesmo tempo, o patrimônio do HGLG aumentou. Então, dilui o tamanho da alavancagem, é isso? É isso. Aí a alavancagem que hoje do GTLG é 25%, a hora que e a do HGLG hoje é em torno de 10%, não chega nem a 10%. A hora que eu compor as duas coisas, a gente vai chegar em algum lugar aí próximo de 13%, 14%, mais ou menos isso. Legal, né? Acho que era isso que ainda é assim, importante a gente visão, entender. Para onde iria a alavancagem do HGLG, ele vai para uns 13%, carregando um CRI que você falou que tem o custo de IPCA mais 5,9%, é isso? 9%, isso. Tem ainda um tempo de carência, né, de principal, o juros já está pagando. Então, de novo, é uma alavancagem ainda saudável, a gente tem caixa, pretende ter, né? Então, estamos tranquilos. Tem outras coisas também acontecendo dentro do portfólio do HGLG, que a gente deve fazer liquidez e etc. Mas aí, é isso. Considerando o aumento do patrimônio e considerando que essa nova emissão ela vem pelo menos no valor patrimonial, então você vai comprar um portfólio que você falou que não tem um baita yield, você não vai colocar aí um cap rate, né, de 9%, 10% ao ano, mas isso não vai ser, não vai diminuir as receitas a ponto de ter um impacto negativo no rendimento. Não. Basicamente, hoje, a proposta está endereçada num yield que equilibra as duas partes. Tá? Então, vamos dizer assim, o GTLG até tem um yield menor, mas a alavancagem traz um ganho de yield. E aí, com esse ganho de yield, equilibra com o que o HGLG hoje gera patrimonialmente. Então, a gente sempre comparou patrimônios com patrimônios aqui. Perfeito. Então, olhando o patrimônio hoje do HGLG e o que ele gera de receita, né, estabilizada, ou olhando lucro estabilizado, ele equipara com o que está hoje gerando, ou que vai estar gerando no GTLG pós-deal, né, pós a diminuição da alavancagem. Então, é exatamente isso que a gente mirou para equilibrar, ou seja, pós-deal, a geração de caixa é a mesma, óbvio, aí eu aumento um pouquinho a minha alavancagem, mas eu diminuo talvez um pouco da geração futura do fundo, porque eu estou comprando um deal alavancado e que tem vamos dizer assim, ele está mais alavancado do que o HGLG, então não sei se você pegou essa sensibilidade, mas ele 25% contra 10%, ou seja, esse aqui ele gera um pouquinho mais por conta da alavancagem do que o HGLG, porque o HGLG também tem esse ganho hoje, por conta das alavancagens também serem baratas, a gente gera um pouco de receita pela alavancagem ser baixa, né? Mas lá eu tenho um risco maior, então esse risco eu estou tomando, tá? O HGLG de fato está absorvendo isso, ou seja, eu estou comprando um pouquinho mais caro do que seria, mas a gente acha que a qualidade do portfólio justifica e muito o que a gente está fazendo. Tá? No geral, eu tenho uma diminuição de risco intrínseca do portfólio porque você diversificou mais o portfólio, trouxe ativos de qualidade e alguns até, né, bem mais novos do que outros mais antigos que o fundo carrega.
ao mesmo tempo você aumenta um pouco o risco do fundo, porque aumenta um pouco a sua alavancagem. É isso, né? Basicamente é isso. E obviamente que nessa proporção você entendeu que a diminuição de risco é maior do que o aumento de risco e, portanto, manter a mesma distribuição de renda gera valor no sentido de que o risco diminui. Sim, é isso. E aí, olhando um pouco também, assim, quando você gere um portfólio, né, você tem que pensar, sempre que eu falei, né, curto, médio e longo prazo. Quando você pensa no fundo, o HGLG, do tamanho que vai ficar, com a pulverização que ele vai ter em termos de ativo, e vindo esses ativos, a gente acha que a gente dá um passo ainda maior na frente dos demais, e isso vai trazer retorno para o cotista, né? Sim. O que traz retorno para o cotista não é só o ativo, tem todas as outras coisas que você tem que gerir aqui, como passivo, como alavancagem, como portfólio, tem uma série de coisas que você tem que olhar dentro de um fundo que também geram valor para o teu cotista, né? Não é só comprar e vender. Né? Então, não é só comprar e vender, claro, é o core, né? É o centro do portfólio. Locar, comprar e vender, que é a atividade imobiliária, mas tem outros aspectos também que fazem toda a diferença. Então, pensando numa volta de mercado, de ir caindo e as coisas se estabilizando melhor no país, a gente acha que um portfólio pós do HGLG está mais bem preparado do que os demais e então tende a ter uma valorização ainda maior, ou seja, o cotista vai absorver esse ganho. Tá? Então, pensando óbvio que isso depende de uma série de fatores, mas aí cabe a nós aqui também apostar nisso e trazer esse ganho intrínseco para o cotista, que na minha visão é intrínseco, mas é muito claro. Então, a gente está olhando para isso também. Tá? É uma junção de todas essas coisas que fazem a gente fazer uma proposta mais agressiva aqui do que, de novo, sendo bem transparente. Podia pegar esse dinheiro e comprar coisa só a 10 oportunística? Sim. Com outra qualidade. Seria possível. Não, acho difícil ter essa qualidade, primeiro ponto. Acho muito difícil, porque tem pouco ativo nessa qualidade à venda. Mas se você procurar, vai aparecer. Mas pensando no longo prazo do fundo, tem outros ganhos aqui que a gente vê muito óbvios para o cotista com a junção das duas coisas aqui, tá? Então, a gente está olhando todo, e olhando todo a gente acha a transação muito boa. De novo, para os dois lados, né? Porque para o cara do HGLG hoje também é muito positivo, tem uma série de ganhos, porque inclusive ele absorve, ele estando junto com o HGLG, que transforma um negócio ainda melhor, e ele vai estar lá dentro. Né? Então, ele também está apostando exatamente nessa tese. Então, eu acho que é uma tese vencedora que todo mundo vai absorver esse ganho, né? Tanto os cotistas do HGLG como os cotistas do GTLG. Então, e o início de uma parceria que pode render mais negócios no futuro, né? Queria que você falasse rapidinho, para quem não é do mercado de galpão, assim, o que é GTIS. Talvez não seja claro para todo mundo com quem está fazendo negócio. Bom, seria até bom convidar o João Teixeira aqui para participar da live. Seria até bacana, a gente não pensou nisso antes, mas podia ter trazido ele junto. Acho que seria um prazer para ele. É uma pessoa 10, está fazendo um grande trabalho no Brasil aqui já há mais de 10 anos, não só em galpões, né? Eles, inclusive, fizeram todo o desenvolvimento aqui do prédio onde eu estou aqui agora, do Infinity. Exatamente, do Infinity. Venderam há pouco tempo agora. Então, assim, fazem um trabalho fantástico no Brasil, fizeram bons investimentos. O GTLG, acho que eles fizeram lá atrás todo o desenvolvimento desses galpões, que não são triviais, né? Galpões próximos de São Paulo, é difícil fazer, não é fácil. Eu já vi muita gente falando que galpão é só você andar na rodovia, escolher um terreno e fazer, é longe de ser isso, e quanto mais próximo de São Paulo, mais difícil ainda. Então, isso aí são gigantes, né? Não sei para quem conhece, mas é um dos maiores investidores aí de real estate mundo afora. Mas
É isso, Fica né? o convite aqui para o João participar da tua live aqui na próxima. Vamos marcar, vai ser ótimo. Mas é um dos principais players de mercado imobiliário do mundo, né? Do mundo. É uma aproximação que por si também tende a gerar valor no futuro. E Sem até dúvida, falando nisso, a gestão dos galpões hoje é feita por eles ou eles só constroem e depois passa a gestão do dia a dia para alguém? Eles fazem parte com os parceiros que ajudaram eles no desenvolvimento. Tá? E aí, mas a partir do D+1 aqui, a gente vai fazer a gestão. Tá? É isso que eu ia perguntar. Então, aí passa a ser tudo for aprovado, etc. Gestão HGLG. Gestão HGLG. 100%. Eu acho até que tinha uma... bom, por fim, se isso tudo acontecer, nós estamos falando que o HGLG vai para 5 bi de patrimônio, praticamente? Praticamente. Se tudo der certo, próximo de 5 bi. De novo, é isso um pouco também que a gente está olhando, né? Acho que tem um fundo grande, diversificado, bem estruturado, que teve uma excelente performance durante esses 2 anos de crise, um fundo que conseguiu manter aí patrimonial para cima, a gente ganhou dinheiro nesse tempo, a gente distribuiu bons dividendos porque a gente fez boas manobras, a gente está pronto para o mercado vindo e acho que com essa transação mais ainda. Então a gente acho que dá um passo ainda maior aí dentro do mercado. Cara, muito interessante. Os galpões eu vi que eles estão praticamente todos alugados. Tem um aqui que tem uma vacância de 20%, e tem contratos, alguns com um prazo médio de vencimento de contratos mais longos, outros um pouco menos. Acho que o menor que eu vi foi de 2 anos e alguma coisa. É um portfólio maduro, tem uma vacânciazinha em Cajamar que a gente vai trabalhar, mas assim, muito bem localizados os galpões, já bem maduros, com locações, e é um bicho vivo, né? Então, assim, a gente vai trabalhar isso daí. Não, galpão tudo pulverizado, né? Não tem BTS, não tem... é o que a gente busca, inclusive, tá? A gente acha que hoje é daí que eu vou absorver ganhos também. Então, quilômetro 30, hoje obviamente está difícil, mas numa volta de mercado a gente vê ainda mercado de logística com muito potencial de crescimento. Acho que isso, chovendo molhado aqui, óbvio que com o país com taxa de juros a 14%, tudo fica um pouco mais difícil em termos de decisão de investimento, mas não tenho dúvida de que numa retomada a gente, de novo, vai estar muito bem posicionado e o nosso portfólio vai estar ainda melhor. Legal, acho que entendido. E por fim, um que saiu às 18 horas, finzinho da sexta-feira, acredito que seja o último da semana. Não, chega. Chega. Ainda teve uma venda no RU, hein? Teve uma venda do HGRU no meio da semana também. Que é aqui a aquisição de fração do HGLG Itupeva G200. Isso. A gente acabou, né, a obra lá no G200, em Itupeva. Então, Itupeva é uma aposta nossa aqui no PEC de desenvolvimento, onde a gente, de novo, aí sim coloca o dinheiro um pouquinho mais a risco. Esse já é o nosso terceiro, né? A gente já fez já vendeu os terrenos lá de Extrema, depois fez o segundo lá em Recife, já vendeu também. Ambos trouxemos ganhos bastante relevantes aqui para o portfólio. Esse é o terceiro. A gente comprou 2 terrenos, é o maior, né? É um complexo logístico, não é um... Então, o que eu estava falando do Itupeva. Nosso terceiro desenvolvimento aqui. A gente acabou a obra agora, no começo do ano. Estamos aí no processo de locação bem acelerado, então devemos ter novidade desse lado em breve. E é o nosso sócio que nos ajudou a desenvolver lá todo o desenvolvimento. A gente está comprando a parte, a gente na verdade está primeiro subindo, né, fazendo, a gente tem um dispositivo de alinhamento com ele, de que todos os desenvolvimentos que a gente faz, o sócio coloca dinheiro junto com a gente e a gente remunera esse sócio no desenvolvimento com equity. Então ele recebe uma participação extra
tanto na performance da obra quanto na performance da locação. Tá? Então, como a obra já finalizou, a gente tem um pagamento de performance para esse sócio, do qual a gente vai comprar a participação dele final, né? Tanto o que ele pôs de dinheiro, que ele pôs capital lá junto com a gente, quanto dessa performance que ele recebeu, a gente está comprando isso a custo. Então, a custo de fato, né, a soma de todo o custo do negócio até agora, é um bom negócio para a gente e provavelmente para ele também, porque ele está fazendo. Então, a gente acha bom, estamos entrando num custo aí de 2.100, a gente está num processo positivo de locação, a gente acha que vai performar bem, então a gente acha que é bom comprar, vai trazer um yield bom para o fundo, então estamos comprando. Aí é um deal mais, vamos dizer assim, papai com mamãe, né? É uma compra e venda simples e direta, só tem um pagamento a prazo, sem correção, até o final do ano, que adequa um pouco o fluxo de caixa de ambos os lados. Então, é isso. Mais simples aí. E ficar com 100% do imóvel é sempre melhor para a gestão, né? Nesse caso a gente fica aí sim com 100% do ativo do G200, né? Aí o G300 e o G400, que é a terraplanagem que a gente já fez, ainda ele continua com a gente, com a participação, e com o mesmo deal, vamos dizer assim, e a gente, assim que a gente alugar, a gente começa a estudar se começa a obra lá ou não, aí vamos, obviamente, olhar todos os aspectos. A gente já fez a terraplanagem, acho que a gente foi bem também nisso, porque a gente fez a terraplanagem um pouquinho antes dessa época da chuva, porque veio um mundaréu de chuva, né? Acho que não preciso nem entrar nisso. E a gente conseguiu acabar antes disso, então economizou um bom dinheiro do nosso lado, para o cotista. Então também foi bastante positivo, aí a gente acertou nesse lado. E aí a gente fica pronto, né? Hoje estamos lá com o terreno prontinho, todo terraplanado, esperando performance, esperando mercado, e sempre vem demandas às vezes mais rápidas, e a gente já está bem avançado, né? Vamos dizer assim, contra o concorrente. Sim. Isso, inclusive, já tem também discussões em cima desses dois novos desenvolvimentos, inclusive de locação, né, para eventual BTS ou pré-locação, já tem demanda para esse também. Isso. O mercado fica mais difícil, a especulação fica mais arriscada, né? Construir um especulativo fica mais arriscado. Legal. Cara, deixa eu te liberar aí que fim de sexta-feira.